Olá pessoal, eu sou o Laerte do canal Crescendo na Fé. Como vai vocês? Tudo bem? Bem pessoal, hoje nesse vídeo eu quero mostrar para vocês um trabalho a respeito das loninhas. Eu vou mostrar do começo ao fim como preparar a loninha para poder estar fazendo o tapete frufru. Vou mostrar passo a passo, né, os detalhes que tem para que o forro possa estar saindo certinho, né? Sem torto nenhum, né? Bem alinhadinho. Então vou estar mostrando todos esses detalhes. A loninha, pessoal, para quem usa loninha, quer usar loninha, é um material muito bom. Eu, dentre todos os materiais para fazer assim forro de tapete, eu escolhi a loninha, por ser um material antiderrapante, né? A parte traseira dela antiderrapante e é um material bem reforçado. Você pode ver, ó, um material que dura mais de 5 anos. O emborrachado aqui, com o tempo ele solta, pessoal, mas não é assim uma coisa rápida, depois de uns 4, 5 anos começa a soltar esse emborrachado, né? Mas ele fica nesse material aqui, mas é quando solta o emborrachado com o tempo. Mas depois de 5 anos, quando o tapete já está bem velhinho, ele começa a descorar aqui embaixo. Mas é o melhor material que eu achei até hoje para poder estar fazendo tapete frufru. Não é o material, pessoal, que a gente acha em loja de tecido. Esse aqui é conseguido em fábrica de pneus recalchutados. Aqueles pneus antigos de carro ou de caminhão, os pneus velhos, as fábricas pegam esses pneus e colam uma borracha nova ao redor dele. E essa loninha vem protegendo essa borracha. Quando as fábricas compram essas borrachas, essas loninhas vêm como se fosse uma capa protegendo essa borracha que é colada nos pneus. Então essas fábricas acabam descartando esse material, jogando no lixo. E tem pessoas que pegam, né, das fábricas e vende pra gente que fabrica tapete. Então você não consegue em loja de tecido, não acha isso aqui em loja de tecido não. Tem que achar as pessoas que vendem, né, as pessoas que adquirem esse material e repassam pra gente num preço acessível, né. Então pessoal, de início aqui eu quero mostrar para vocês e explicar que a loninha ela sempre vem, a maioria delas vem no tamanho de 3 metros, mais ou menos, 3 metros e 20 o comprimento dela, né? Eu vou estar puxando aqui para vocês verem, são 3 metros e 20 mais ou menos, o comprimento dela. Normalmente vem nesse tamanho. Acontece dela vir um pouquinho menor, de 2 metros, 2 metros e meio, mas... E a largura dela costuma ter 25 centímetros mais ou menos, essa largura aqui. 25, 27, não mais que isso. Mas o detalhe aqui, pessoal, que eu quero passar para vocês, que nessas laterais aqui que vocês estão vendo, elas vêm umas rebarbas agarradas. Deixa eu mostrar. Como que você pode saber que é rebarba? Normalmente ela vem solto, tá vendo? É uma rebarba, tá vendo? Então é fora a fora. Quando ela não tá solta assim, rasgadinha, quando ela não tá rasgadinha, ela tá marcada de branco, tá vendo, ó? Vou posicionar bem aqui para vocês verem, ó. Ó, vem com essa marca branca. Essa marca branca é sinal de que não tá firme. Que pode soltar a qualquer momento, ó. Então fora a fora ela vai estar com essa marquinha branca. Ó. Se você puxar aqui pode ser que solta, entendeu? Porque é frágil. É uma rebarba. Então tem que tirar com a tesoura fora a fora. Todas as loninhas vêm com essas rebarbas. Então tem que tirar. Então vamos tirar dessa aqui para vocês entenderem como que é feito. Só depois de tirar essas rebarbas é que você vai continuar o preparo da loninha, do forro.
Então você pode ver que a rebarba vamos tirar fora. A loninha, pessoal, é um material muito bom. E é um material barato, né? Porque com uma tira dessa aqui de 3 metros, você consegue fazer 2 tapetes de 70 por 40. Com 2 tiras dessa. Então, se com 10 quilos de loninha, você vai conseguir fazer na faixa de uns 200 tapetes, mais ou menos. E 10 quilos de loninha, você vai pagar aí uns, sei lá, uns 150, 130 reais, mais ou menos. Então, mas imagina quantos tapetes. Com 130 reais, quantos tapetes você não faz? Faz mais de 200 tapetes. Porque 1 quilo de loninha vem mais ou menos 7 tiras dessa de 3 metros. Então, se cada tira você consegue fazer 2 tapetes e meio. Então, com 7 tiras, você vai fazer na faixa de 14, 15 tapetes. Ou seja, com 1 quilo de loninha, se você pagar aí, suponhamos, 12, 15 reais, que é mais ou menos o preço que o pessoal vende por aí, de 10 a 15, compensa, porque com 12 reais você compra 1 quilo de loninha, mas com 1 quilo de loninha você vai conseguir fazer uns 14, 15 tapetes, mais ou menos. Agora calcula 14 tapetes, chutando baixo o valor do tapete, mais ou menos uns 20 reais cada tapete de 70 centímetros, chutando baixo, né? O pessoal costuma vender por 25, 30 reais. Então você vai estar conseguindo aí 20 vezes 14, dá 240 reais, né? Então 240 reais, com 1 quilo de loninha você consegue fazer 240 reais mais ou menos. E quanto você pagou no quilo? Pagou 12, 15 reais mais ou menos. Então compensa a loninha. E sem contar que é um material bem querido pelos clientes. Os clientes, quando vê o material, o pessoal vê com emborrachado, que é bem feitinho, eles compram. Pode colocar 2 tapetes. Se você for vender um tapete, coloca 2 tapetes. Um feito com material comprado em loja de tecido, e põe um feito com loninha para você ver qual que o pessoal vai querer. Sempre eles escolhem o feito com loninha. Então, pessoal, tiramos a rebarba de um lado. Vamos tirar do outro agora, né? Do outro lado. A loninha, pessoal, normalmente, esse lado aqui é o lado que costura as tirinhas, os tecidos. Esse outro lado é o lado do emborrachado. Normalmente ela vem assim, esbranquiçada ou vem mais escurinha, né? Então esse é o lado do emborrachado, esse é o lado que costura as tirinhas. Então vamos tirar a rebarba desse lado aqui agora para a gente continuar o processo. Então o primeiro passo aqui, quando você vai emendar a loninha, você emenda nas laterais, e não no comprimento, é na lateral que você emenda. Aí, dependendo do tamanho do tapete, você emenda 2, 3. No caso aqui, se eu for querer um tapete de 70 por 40, se eu tenho aqui uma largura de 25 centímetros, é só emendar uma parte aqui e outra aqui do lado, entendeu? Aí você vai adquirir o tamanho completo de um tapete de 40 centímetros. Agora, se quiser mais largo, por exemplo, em vez de 40, se querer 60, aí você vai emendar 3 loninhas, né? Uma aqui, outra aqui e outra aqui.
3. Aí você vai conseguir os 60 centímetros que você quer. Essa rebarba aqui, pessoal, quando a gente está cortando, ela nunca sai alinhadinha. Porque às vezes as marcação aqui da rebarba, ela não tá alinhada. Então na hora de emendar aqui, você deve alinhar. Deve passar a régua aqui e alinhar direitinho para não ficar torto. Uma vez que você faz uma emenda torta, a consequência é o tapete sair torto no final. Então, para você ter um tapete bem feito no final, você tem que caprichar no começo, né? Desde a preparação do forro até a colocação das tirinhas, a costura das tirinhas. Então aqui, pessoal, eu tô somente tirando as rebarbas, porque elas atrapalham na hora de fazer as marcações, na hora de passar a régua. Esse é isso. Chegamos ao final aqui, ó. Foi as rebarbas que tiramos. Vocês podem ver, ó. Essa rebarba não tem utilidade nenhuma, né? Se você deixar no tapete, não tem utilidade nenhuma, não. Isso aqui é descartável, joga fora. Então tá aqui, pessoal. Vocês podem ver, ó. Tirou a rebarba, ficou, né, retinho, certinho. Qual é o próximo passo agora? É você decidir o tamanho que você quer do tapete. No caso aqui, nós vamos pegar como exemplo um tapete pequeno de 70 por 40. Vocês vão pegar 70 de comprimento por 40. Para nós adquirir 40 centímetros aqui na largura, nós temos que emendar duas. Uma aqui e outra aqui. Eu já tenho cortado aqui, pessoal. Não vou cortar, já tenho cortado duas partes de 70, ó. 70, né? Daqui dos dedos aqui, ó. 70. Aqui nós vamos deixar de lado aqui essa parte aqui, que nós chamamos barba, porque eu já tô com duas partes aqui já cortadas. Mas o princípio aqui qual é? Se você tem 3 metros de comprimento, para você fazer 2 tapetes aqui, você vai precisar de 4 partes de 70, que vai dar 2,80 metros, né? Então vou cortar 70, 70, 70, 70, 4 partes. Então aqui, eu não vou cortar porque eu já cortei de uma outra aqui. Então vamos usar essas duas. Temos aqui 2 partes. Então se eu quero um tapete de 40 centímetros, vou emendar duas loninhas. Fazer a emenda aqui, ó. Aqui, nesse espaço aqui. Fazer uma emenda aqui. Aí eu vou adquirir uma loninha de 40 centímetros. Porque se eu tenho 24 centímetros mais ou menos aqui, 24 aqui, quando eu juntar elas, eu vou ter 46 centímetros mais ou menos. Então, descontando as emendas aqui, você vai ter uns 44 mais ou menos. Aí depois você põe a régua, risca o tamanho de 40 que você quer e tira a rebarba. E o comprimento 70. Vale lembrar aqui, pessoal, que como eu expliquei aqui, quando a gente tira essas rebarbas aqui que vem na loninha, ela nunca sai reta, nunca sai certinho, né? Nunca sai retinho. Sempre ela sai umas curvinhas, né? Então o que você tem que fazer aqui nesse momento? Você tem que pôr a régua, vamos pegar uma régua de madeira aqui mais comprida. Porque essa de acrílica aqui só tem 60 centímetros. Então vamos pegar essa de 1 metro. Então o que a gente vai fazer? A gente põe ela de ponta a ponta e faz um risco para sair retinho, né? Então qual é o princípio aqui? Vou mostrar aqui desse lado, fica mais fácil. Você vai fazer isso de um lado. Por que um lado? Para você ter uma base
Pra você ter um guia, né? Pra você fazer as outras marcações. Então vou pôr bem na ponta aqui. Vou riscar fora a fora. Aqui a mesa da máquina que é pequena, não vai dar os 70 centímetros. Eu vou ter que dar uma puxadinha e riscar. Então, vamos fazer aqui só para vocês entenderem. Esse processo aqui é para alinhar, entendeu, pessoal? Para ficar retinho. E uma vez que tá torta aqui, a hora que você for fazer a emenda vai sair torta também. Então vamos lá, riscar aqui. Aqui eu tô usando uma caneta, tá, pessoal? Caneta esferográfica de cor vermelha. Então vamos puxar, né? Aqui eu só tenho mais ou menos 55 centímetros. Vamos puxar para dar os 70 aqui. Isso, tá vendo aqui, pessoal? Então aqui deu 70. Vamos continuar o risco aqui certinho. Vamos alinhar aqui. Isso, vamos continuar aqui o 70, é o 70 aqui. Isso aqui eu só faço em uma parte, tá, pessoal? Não precisa fazer na outra, porque a outra, essa parte aqui que eu tô riscando, eu vou colocar em cima da outra, então não preciso marcar a outra não. Então eu marquei aqui de caneta, como vocês podem ver, aqui na pontinha, tá vendo? Ó, fiz um risco fora a fora, nos 70 centímetros, que é o risco da régua para ficar alinhadinho. Vocês podem ver que tá torto, né? Ó. Quando eu tirei a rebarba da loninha, ficou um pouquinho torto, então não pode emendar a torta assim, você tem que colocar a régua e acertar. Tá vendo o risco? Aqui, é tudo torto, ó. Por quê? Porque onde eu tirei a rebarba. Então eu faço risco para deixar certinho. Agora eu vou cortar nesse risco, né? É isso aí, pessoal. Cortei, né? No risco que eu fiz, ó. Vocês podem ver que ficou certinho. Ficou certinho. Cortei em cima do risco, ó. Ficou alinhadinho, ó. O que nós vamos fazer agora? Essa parte alinhadinha, eu vou pôr ela nessa maneira. Onde eu cortei? Cortei aqui, né? O outro lado eu não vou fazer com a caneta agora não, só depois da emenda. Só esse lado que é onde eu vou emendar. Vai ficar aqui. Então, para emendar, o que a gente faz? A gente une fundo com fundo. Ou seja, parte emborrachada com parte emborrachada. Um corta pro outro assim, ó. Lembrando que esse que eu cortei, deixei certinho, retinho. É bom vocês fazer esse que eu fiz aqui, pessoal, esse risco nas duas peças. Nesse exemplo aqui eu vou fazer só em uma para ser mais rápido. Mas é bom fazer nas duas. Por quê? Porque vocês vão alinhar uma com a outra aqui, entenderam? Ó, vão alinhar. Vão alinhar para costurar. Então tá aqui, emborrachado com emborrachado. Vamos unir as duas partes e costurar nessa posição aqui, ó. Fora a fora. Bem aqui. Antes de costurar, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai marcar 1 centímetro aqui, ó. Vai marcar 1 centímetro aqui, ó. Para que 1 centímetro? Porque é onde vai passar o risco a costura. Isso tudo para não sair torto. Se você tiver outra maneira para costurar, para sair certinho, amém, não tem problema nenhum. Mas essa é a maneira que eu encontrei de sair certinho. Então vamos lá. Essa marcação de 1 centímetro, você só vai marcar nessa peça de cima, que é a peça onde vai estar passando a costura. A de baixo só vai ser consequência da de cima. Então vamos lá, fazer 1 centímetro aqui. 1
centímetro, apertando. Segura aqui, né, pessoal? Para não sair fora. E vai guiando aqui na frente. Vamos lá. Bem em cima da risca que foi feita. Aí acerta mais embaixo. Sempre acertando, tá? Para não sair fora do risco. Acerta mais embaixo. Vai costurando até completar os 70 centímetros. Todas essas marcações é importante, pessoal, por causa para não poder sair torto. Se sair torto, vai ficar um trabalho feio, né, no final. Dá um retrocesso aqui. Tira. Então chegamos no final, né, dessa emenda. Essa aí, pessoal, primeira emenda perfeita. Foi feita a costura aqui em cima da linha. O que a gente vai fazer agora? Já está costurado essa primeira parte. Nós vamos reforçar essa emenda virando as duas partes. Não fazendo, não vou abrir elas, ó. Como vocês podem ver, já ficou emendada as duas partes. Duas partes emendadas. Aí tá a costura, né? Então vamos fazer agora, nós vamos pôr aqui, né? E vamos dobrar. Não sobrou essa abinha? No meio das emendas sobrou essa abinha, tá vendo? Costura tá aqui, sobrou essa abinha de 1 centímetro. Vamos virar e vamos dobrar ela, fazer isso, ó. Isso. Dobrar. E vamos passar a costura bem no meio aqui dessa abinha que tá dobrada. Então, resumindo. Aqui, pessoal. Vamos dobrar e vamos passar a costura aqui, ó, bem em cima dessa abinha, para reforçar essa emenda. Então abre as duas partes, dobra, né? Dobra. Só para vocês entenderem, deixa eu aproximar mais aqui. Isso é isso, pessoal. Abinha. Dobrar ela. Colocar debaixo do calcador da máquina. Então vamos aqui, pessoal, fazer essa segunda emenda, né? O reforço dessa emenda. Dá um retrocesso. Sempre puxando aqui para deixar esticadinho, tá, pessoal? Se você costurar de qualquer jeito, a hora que você virar vai ficar meio frouxo lá embaixo. Então dá uma esticadinha. Alinha aqui, né, com o dedo. Alinha aqui e puxa aqui para esticar a emenda.
tirar. É isso aí, pessoal. Tá feita a emenda, ó. Parte de baixo, né? Como vocês podem observar. Aqui, ó. Ficou duas costuras, ó. Aqui, ó. Ficou um aqui e outro ali, que é 1 centímetro que nós medimos aquela hora. Parte do emborrachado e a parte de cima. Então tá aí a emenda, pessoal. Duas costuras, né? Uma foi feita, né, com as duas partes juntas, né, no começo. Aí abriu, sobrou a abinha, vocês costuraram a abinha. Então tá aí a emenda, fora. Isso aí, pessoal. Solta de jeito nenhum. Não solta, bem firme. Isso aí, pessoal. Então você adquiriu aqui, um forro de 40 por 70. Ainda não tem 40, né? Como a loninha é um pouquinho maior, você tem aqui 46 centímetros e meio. Na hora que nós fizermos o acabamento aqui, o acabamento vai ser feito assim, né? Vamos medir, vamos esquadrejar tudo, né? Para não ficar torto. Depois vamos medir 1 centímetro e vamos dobrar, né? Fazer o acabamento nas laterais, nos 4 cantos. Mas o princípio é esse aqui. Só que antes de costurar, nós temos que esquadrejar ele, para não ficar torto. Fazer as medições aqui direitinho, né? Aí só no final, depois que fizer isso, que nós vamos dobrar, fazer o acabamento. Fora. Então a hora que nós formos dobrar aqui, no final aqui, você coloca os 40 centímetros. Então vai ficar 1 centímetro de beiral de um lado, 1 centímetro do outro, mais 40 vai dar 42. Aí a hora que você fizer acabamento, ele fica com 40 livre. E assim é a mesma coisa, você tem 70 centímetros, a hora que você fizer o acabamento 1 centímetro lá, 1 centímetro aqui, você vai ficar com 68 centímetros, um tapete de 68 por 40. Continue no próximo vídeo, na parte 2.